Boa tarde a todos, todas e todes. Eu gostaria de agradecer, em nome da 7ª Bienal Internacional de Dança do Ceará de Parintá, a todas as pessoas que fazem parte das equipes que pensaram e estruturaram o seminário TEP e as redes confluentes dentro da Bienal de Dança. São artistas, pesquisadores, professores e técnicos competentes que estão compartilhando seus trabalhos dentro da Bienal deste ano. Gostaria também de agradecer as instituições que apoiam essas duas ações para o seminário TEP, a Universidade de Lisboa, a Universidade Federal do Ceará, a FCT e a FUNCAP, para a mostra Redes Confluentes, o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, o Festival Internacional Dança em Foco, a Casa Hoffman de Curitiba, o Laboratório Mídia Dança dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará, a Rediv, Rede Ibero-Americana de Videodança e diversos países, o Festival Videodança da Argentina e o Festival Fever da Espanha. Agradeço por este trabalho primoroso que vocês estão fazendo para a nossa Bienal. Está sendo um sucesso o nosso evento. A Bienal não poderia ter existido sem a presença, a parceria e a ajuda de todos vocês neste momento de pandemia tão difícil que estamos atravessando agora. Agradeço de coração. Boa Bienal para todos vocês. Boa tarde e boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Leonel Brum e divido com Daniel Tércio a coordenação do TEP, que é um projeto de pesquisa criado em 2018 e que estabelece uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Lisboa. O seminário que vamos apresentar é uma das ações do projeto TEP, e conta com a realização de 10 encontros com artistas, professores, pesquisadores e filósofos voltados para as artes do corpo. Esperamos que vocês acompanhem todos os dias desse seminário, preparado com muito carinho para a Bienal de Parintá. E fica aqui o meu desejo de uma ótima Bienal para vocês. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Daniel Tércio e partilho com o Leonel Brum a coordenação do projeto TEP, Technological Expanded Performance. Este projeto tem duas margens. Do lado brasileiro, a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, com o apoio da FUNCAP, e do lado português, a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, com o apoio da FCT. Eu estou deste lado do Atlântico e é com muito agrado que partilho e que participo neste projeto. O seminário TEP que estamos a organizar é uma das muitas ações planeadas. Para a Bienal do Ceará, de par em par, propomos 10 momentos, 10 horas, 1 hora por dia, durante 10 dias, em que vão acontecer conversas, palestras, happenings, transmitidos por via remota com a participação de pesquisadores, artistas, filósofos e professores voltados para as artes do corpo. Sempre à mesma hora, 15 horas do Brasil e 18 horas de Portugal, estaremos convosco compartilhando questionamentos. O que é a cidade hoje? Como lidar com os problemas ambientais? Como recuperar o contacto físico entre as pessoas? Como continuar dançando? Fica aqui, então, o meu desejo de uma ótima Bienal de par em par para vocês. Bom dia, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. Eu sou Ana Mundim, estou como docente dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará, sou multiartista, sou uma pessoa branca, de cabelos claros, estou com batom vermelho, uma blusa branca lisa e por cima dela um kimono de flores rosa e branco e cinza claro. Atrás de mim, uma parede branca com vários quadros coloridos. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos compartilhar aqui a primeira ação do Conectivo Nozes, que é o braço de extensão do Grupo de Pesquisa Dramaturgia do Corpo Espaço, que eu venho coordenando junto aos cursos de dança da UFC. Também é a primeira ação comemorativa dos 10 anos do projeto de extensão
temporal, encontros de improvisação e composição em tempo real. E junto com ele, nós também celebramos 10 anos dos cursos de graduação em dança da UFC. Além disso, também é a primeira ação do Bando, Grupo de Estudos de Improvisação, que foi criado no ano passado. Eu já vou falar um pouco mais sobre esses grupos. Tudo isso está acontecendo dentro desse lindo seminário TEP, que é resultado da parceria entre o Lisboa com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal Fluminense, e hoje se encontra em parceria com a Bienal de Dança Parimpar. Agradeço, portanto, a todos que compõem esses coletivos, em especial ao Daniel Tércio, ao Leonel Brum e ao Davi Linhares, que estimularam a feitura deste vídeo de hoje, produzido graças à parceria de muitas pessoas e do projeto Improvisa, que é outro projeto de improvisação dos nossos cursos de dança. E também agradeço ao Lucas Campos e ao Davi Leão pela amorosa colaboração técnica para a transmissão de hoje. Dançar como Árvore é uma proposta de ação do projeto temporal, inspirada no livro Pensar como Árvore, de Jacques Tassin. O autor fala sobre como os corpos que os nossos ancestrais arborícolas nos deixaram seguem marcados pelo carimbo das árvores, que seguem sendo nosso primeiro modelo anatômico. Para ele, toda árvore é aberta e se oferece para o mundo, conciliando os contrários, transcendendo as fronteiras e multiplicando a intersubjetividade para conectar os seres vivos entre eles. Neste momento de desastres sociais, ecológicos e sanitários, nos colocamos em questão: como reacendermos nosso corpo-árvore para tornar a sensibilizar nossa atuação coletiva no mundo? Assim, essa ação que a gente compartilha hoje convidou artistas a caminharem em suas cidades, plantarem seu corpo-árvore em um local sem arborização e dançarem como árvores. Tassin traça a coluna como tronco que forma um eixo bipolar, vinculando dois mundos inacessíveis e contrários, atrelados ao fundo da terra e do céu, mas que se unem em si mesmo. Para ele, a postura da árvore enraiza, eleva e vincula, encarna estado meditativo, de presença plena, tomando seu tempo. Quais os movimentos surgem dessa noção de corporalidade? Foram essas as discussões que atravessaram a construção da ação de hoje. E quem participa desse vídeo? O Conectivo Nozes, como eu disse, é o braço de extensão do Grupo de Pesquisa Dramaturgia do Corpo Espaço, que se debruça sobre o estudo da improvisação e composição em tempo real em dança, pensando no corpo-espaço como unidade e material. O Bando, Grupo de Estudos em Improvisação, é um amontoado de pesquisadores, artistas e improvisadores que foram se aglutinando na ocasião do isolamento social devido ao coronavírus para compartilhar questões, práticas, entendimentos e delírios sobre improvisação em dança e vida. Esse vídeo foi editado pela graduanda do curso de Cinema e Audiovisual da UFC, Marina Porto, e participaram dele, além de mim, Ivana Mota, Kiran Gork, Bárbara Santos, Vilaraia, Líria Moraes, Alisson Amâncio, Mariana Pimentel, Suelen Rocha, Saul Rodrigues, Marcelina Cássio, Dayana Vieira, Juliane Queiroz, Francisco Carlos Filho, Fabrício dos Santos Almeida, J. Júnior, sem os quais isso não seria construído. E hoje temos a grata moderação de Daniela Guimarães, que ontem nos brindou com um lindo trabalho aqui. Então, convido a todos, todas e todes, que assistamos ao vídeo Dançar como Árvore e, em seguida, conversemos um pouco sobre qual mundo estamos construindo para nós. Boa experiência e obrigada.
Boa tarde a todas e todes. Eu sou Daniela Guimarães e estou aqui hoje para fazer essa mediação desse trabalho lindo, Dançar como Árvore. Eu queria explicar para vocês um pouquinho como é que vai funcionar esse nosso bloco de encontros aqui. A gente vai ter, na verdade, 4 convidados, 2 pessoas que participaram do trabalho do Dançar como Árvore, 2 representantes do bando, grupo de estudos de improvisação, e 2 participantes do Conectivo Vozes. Eu quero então chamar aqui, para estar junto com a gente, Juliane Queiroz, mestra em educação, especialista em psicopedagogia clínica institucional, graduada em pedagogia, essas 3 formações pela Universidade Estadual do Ceará e graduanda em licenciatura em dança pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora do grupo de pesquisas Investigação em Artes, Ensino e História do ECE. Participa do grupo de pesquisa Dramaturgia do Corpo e Espaço, do Areia, Invenções Interculturais em Dança da UFC e do bando Grupo de Estudos sobre Improvisação em Dança. Chamo também Vila Araia, que é artista, psicóloga, intérprete criadora, pesquisadora, produtora e gestora no coletivo Lugar Comum de Pernambuco. Atua com abordagens corporais e de dança como contato e improvisação, movimento autêntico, performance e criação em tempo real. É com muita alegria, né, que eu estou aqui fazendo parte dessa interlocução sobre essa obra, e eu acho que é muito interessante que a gente abra conversando sobre essa experiência, né, sobre essa experiência individual, mas num propósito coletivo, em cada um dos lugares que vocês vivem, né? E trazer um pouquinho para a gente, assim, qual foi a ignição, quais foram os motes, né? A partir também de uma provocação de Ana Mundim, uma provocação comum, mas como é que vocês traduziram, transduziram tudo isso para o corpo e para essa intervenção na cidade de vocês. Boa tarde. Juliane, pode começar, por favor? Boa tarde. Tá, todos me ouvem? Sim, super. É. Bom, como já foi falado, meu nome é Juliane. Eu tenho uma pele escura, estou de cabelo preso, com um rabo de cavalo, uso óculos, uma blusa com alguns cactos, e atrás de mim tem um fundo escuro, uniforme. Bom, falando um pouquinho, primeiro obrigada, né? Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui, gratidão a vocês que estão aqui nessa live, aos que estão assistindo aí no chat. Falando um pouquinho de forma breve, né, para que os outros possam falar também, como foi para mim essa experiência, né? Eu lembro quando eu li a proposta, né, do Dançar como Árvore, eu fiquei, já quando eu terminei de ler, eu fiquei me fazendo alguns questionamentos, né? Como que eu vou dançar isso? Como é que vai ser a minha árvore? O que é que eu vou oferecer? Que tipo de movimentos que eu vou fazer? E aí alguns desses questionamentos começaram a transitar, né, na minha cabeça. E aí eu ficava imaginando, assim, as possibilidades, né? De como seria a minha árvore, de qual lugar da cidade que eu ia escolher, e aí tudo ainda no campo da imaginação. E aí teve um dia que eu aproveitei que a minha irmã ela ia trabalhar, ia resolver algumas coisas, né,
por alguns lugares aqui da cidade. E aí eu aproveitei esse dia, vou com ela e vou para a parada, né? Para filmar em algum lugar, para parar, para experimentar. E aí eu lembro que eu saí de casa, né, com um olhar bem atento, bem observador. E todo lugar que a gente passava, eu ia observando, né? Observando as possibilidades, observando as árvores que tinham no meio do caminho, as possibilidades de lugares que eu poderia gravar, onde dava, onde não dava. E aí é interessante que cada árvore que eu observava, eu queria um lugar que não tivesse muitas árvores, né? Mas aí cada árvore que eu observava nesse meu caminho, eu ficava me imaginando, né? Que árvore eu vou dançar, né? Que árvore que eu sou, que árvore que eu vou oferecer para quem vai assistir o vídeo. E aí, durante esse dia, eu fiz algumas experimentações, né? Até chegar na que eu escolhi para mandar para o vídeo. E aí, durante todo esse dia, né? Eu gravei em um lugar algumas vezes, aí fui para outro lugar, gravei outras vezes. E aí, quando eu cheguei em casa, eu peguei todo o material que eu tinha, né? Todos os vídeos, e fui escolher, né? Fui ver o que é que o que mais tinha me tocado, assim, qual vídeo que eu ia escolher para poder enviar. E aí é curioso quando eu observava que cada vídeo que eu gravei, eu fiz eu fui uma árvore diferente em cada experimentação que eu fiz, né? Desde o primeiro vídeo que eu fiz até o último. E eu fui testando possibilidades. E aí eu achei curioso fazer essa observação quando eu olhava os meus vídeos, né? Eu cheguei a fazer árvores que eu me movimentava muito, e já outro que eu enviei eu já não me movimentava tanto. E aí, o que eu acho curioso nesse processo é toda essa construção do processo, né? Todo esse movimento do sair de casa, do olhar observador, do observar a cidade de outra forma, do procurar experimentar, do voltar para casa, todo esse movimento, né? Do voltar para casa, do pensar no vídeo, pensar na marca que eu deixei lá no lugar, né? A gente escreveu o nome árvore, então eu pensava nessa marca também, né? Como é que está a minha marca lá agora? Será que mais alguém viu? Será que outras pessoas viram? O que é que essas pessoas sentiram? Ou será que ninguém viu? Então, é um tipo de projeto, de algo que a gente participa que reverbera, né? Que a gente vai imaginando, assim. E aí, eu imaginava também como que seriam como que as outras pessoas iriam fazer, né? As que estão no vídeo. E quando a gente vê o resultado, é muito bonito, né? Ver toda essa conexão. Eu era apenas uma árvore aqui na minha cidade, em um lugar que eu escolhi, fazendo uma experimentação. E aí, quando eu vejo o vídeo, eu sinto essa conexão, né? De que eu não estou sozinha, eu não sou apenas uma árvore ali experimentando, mas eu estou conectada de alguma forma com todos os outros que participaram. E eu acho isso muito bonito, assistindo o vídeo, né? E vendo toda essa conexão que existe. É Então, isso. dentro assim do seu processo, você na verdade saiu em busca desse lugar, né? Desse lugar, experimentando alguns lugares. Isso você fez por algum tempo? Ou você fez em um dia? Você passou por vários lugares filmando até que você depois tivesse esse material para escolher? Em um dia, eu saí de casa cedo. Nesse dia eu passei o dia todo fora, né? Eu comecei tanto que os primeiros vídeos que eu gravei tinha sol, era de dia. Só que os últimos vídeos já era à noite, né? Eu passei um dia todo fora com a minha irmã e observando a cidade, e das Escolhendo. experimentações que eu fiz, Aí um dos últimos vídeos que eu fiz foi o que eu escolhi para mandar, né? Ah, Mas muito foi um dia interessante. todo. Aham. Não, muito interessante para a gente também fazer um pouco dessa relação, né, com as outras estratégias, né, com as outras estratégias de ação para estar fazendo essa captura, né? Então, Vi, e você, como é que você conta para a gente sobre essa experiência, sobre essas estratégias de ação? Se você pensou sobre esse lugar antes né, se você fez essa escolha antes de filmar, como é que foi, assim, esse seu processo? Então, boa tarde para todos. Eu sou Vivi Laraia, eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos compridos castanhos, estou usando uma blusa verde
tenho uma tatuagem de uma mandala colorida no ombro direito. Estou usando também um colar aromaterapêutico. Sou baixinha, acho que é isso, né? Essa sou eu. Dani, meu processo foi um pouco parecido com o de Ju, assim, nessa escolha, né? Porque eu fiquei pensando Brasília, né? Eu estou em Brasília e onde dançar como árvore em Brasília. E, por incrível que pareça, Brasília tem espaços bastante arborizados. E aí eu fiquei primeiro nesse pensamento de que lugar não arborizado eu gostaria de dançar. E aí eu também, já um pouco diferente da Ju, eu pensei nas possibilidades de espaço e fui até esses espaços. E eu fui em 2 espaços aqui em Brasília, bem significativos. Um é a Praça dos Três Poderes, né, que fica em frente à residência presidencial. A residência não, né, a condução, né, ao Palácio do Presidente, e fui também no Museu da República, que são espaços bem amplos, né, que tem uma questão de concreto muito forte e que não tem tantas árvores próximas, né. E aí, uma das coisas que me atravessou quando eu fui para a Praça dos Três Poderes, que de um lado tem o Palácio do Planalto, do outro tem o Palácio da Justiça, e isso já foi me atravessando, de certa forma, até um pouco mais do que a própria questão da árvore. Então, eu precisei de um tempo, assim, quando eu cheguei, para entender como é que eu ia fazer a dança e como é que eu ia ir sentindo esse estado emocional que eu estava me encontrando. E aí, o que me veio muito forte, o que me atravessou muito nesse processo, foi me sentir no centro do cerrado, no centro do poder, como se fala, e como é que essa árvore serratense. Então, foi uma árvore que foi nascendo deitada, e foi me trazendo uma referência de muitas torções no corpo, porque essa coisa das árvores do cerrado tem essa coisa muito de torção e de seca. E aí foi interessante, nesse dia que eu fui filmar, uma amiga minha que filmou, até agradeço a ela, Esther Santos, foi quem filmou para mim. Tinha algumas pessoas ali na Praça dos Três Poderes, que não deixa de ser um lugar turístico aqui em Brasília, mas eu decidi iniciar a dança, né, com essa ideia de surgimento dessa árvore de frente para o Palácio do Planalto. E isso foi me mobilizando tudo, porque eu fui atravessado por vários sentimentos, assim, inclusive uma resistência inicial dessa árvore tomar corpo, em todas as condições que a gente está vivendo no meio de uma pandemia. E aí foi uma sensação, assim, disso, de uma resistência muito grande que as árvores do Cerrado têm, que elas sobrevivem em condições as mais diversas possíveis, né? E aí foi muito isso que me atravessou. E nessa corporalidade foi essa torção que foi levando essa árvore. E quando Ana colocou o convite, né, no Bando, que é o grupo de pesquisa e improvisação que eu faço parte, me chamou muita atenção uma parte do pensamento do corpo árvore, que é toda árvore é aberta. E aí isso me atravessou nessa minha dança, de como estar aberta ali naquele local, como ser essa árvore aberta. Então foram todos esses processos, assim, que foram me atravessando, e a conexão também muito forte com o céu, né? O céu de Brasília, eu acho ele muito especial, talvez por ser daqui, mas, assim, essa relação mesmo, né? De céu e terra, e como enraizar e vincular, e também como se abrir. Então, foram todas essas questões que foram me atravessando e aparecendo ali no Dançar como Árvore. É muito forte, né? É muito forte que você traz do lugar escolhido, né? Desse nosso momento, de se enraizar nesse lugar, né? E conforme você foi contando, e contando também dessas sensações, sentimentos, e disso tudo se transformando em movimento, né? Movimento do corpo, assim. Eu assistindo, eu fiquei muito impressionada, assim, como é que os movimentos vão nascendo muito das escápulas, e que vão para os braços, e que vão perpassando as mãos, né? E que vão chegando nesse céu que você, ou em busca desse céu que você traz aí na sua fala. E já linkando com uma das perguntas do Daniel Tércio, que ele faz uma pergunta que eu queria trazer para esse primeiro bloco, assim, para as duas, né? Que é se antes do registro do vídeo vocês fizeram alguma preparação para esse enraizar, se
para sentir essas raízes a rasgarem o concreto, né? Se vocês tiveram alguma preparação, né? E se essa preparação aí, eu completando, se essa preparação foi no próprio ato, se essa preparação foi um pouco antes, como é que vocês trabalharam essa relação da preparação para esse enraizamento? Eu diria que para mim, eu percebo que a preparação ela foi no ato mesmo, principalmente nas primeiras experimentações que eu fiz. No primeiro lugar que eu fiz, que foi que eu estava indo para o trabalho da minha irmã, e lá é um lugar muito arborizado, né? E aí lá eu procurei um lugar que não tivesse tanta árvore, mas ao mesmo tempo eu observava muito todas aquelas árvores que eu via. Então, desde do sair de casa, do observar e desse chegar perto das árvores, eu parava um pouco em frente a algumas árvores que eu via, né, no meio do caminho, e procurava de alguma forma me conectar. E aí, quando eu fazia a experimentação, antes de começar, né, eu ficava um tempo parada, buscando esse enraizamento com os meus pés e experimentar, né, de alguma forma. E aí, quando foi nos últimos vídeos, eu acho que eu já tinha, durante o dia, observado tantas árvores, que eu acho que por isso também foi ficando tão diferente, né, um vídeo do outro. Mas, para mim, foi bem no processo mesmo, né, no processo do meu dia, a experimentação. Uhum. Para mim foi bem parecido, Ju. Acho que essa preparação, ela se deu quando eu cheguei no local mesmo, assim. E como no local as árvores próximas eram distantes, né? De certa forma, eu não tive, então, esse contato tão próximo com essas árvores. E aí, eu acho que meu primeiro processo de conexão foi mais com o concreto do que com a raiz. Foi entender aquele concreto todo que estava ali. E me atravessou muito esse lugar seco, né? Do Cerrado ser seco, de Brasília ser seco, e deu me ver num lugar que tinha muito concreto, com vários simbolismos ali, né, desse concreto, vários monumentos, né, com muita simbologia, e aí, acho que minha primeira preparação foi ficar parada mesmo, antes de pensar em qualquer movimentação, porque a movimentação, ela foi muito do improviso mesmo, assim, não foi uma movimentação pensada, não foi uma movimentação criada antes, né, e testada, não, eu fiz vários vídeos, mas a movimentação foi acontecendo lá na hora, essa corporalidade, e nesse sentido da conexão, foi bem isso, assim, eu achei bem interessante essa pergunta, né, como rasgar o concreto, foi bem essa sensação, quando eu decidi ficar em pé, me concentrando, quando eu me decidi deitar, eu me vi sendo afundada por esse concreto. É como se a sensação era, eu preciso me afundar desse concreto, sentir essa raiz, para dessa raiz eu conseguir emergir. Foi mais ou menos essa sensação que me veio, assim, até uma própria formação de raiz, assim, é como se naquele concreto eu demorei um tempo para sentir as raízes que estavam debaixo daquele concreto, sabe? E aí, tanto que eu tentei algumas vezes começar em pé, assim, fiz algumas experiências de começar em pé, e aí realmente senti a necessidade de ir para o chão, sabe? Deitar, sentir todo o máximo possível do meu corpo naquele chão ali, que, num primeiro momento, era um chão bem inóspito, assim, para mim, né? Em todas as condições que a gente está vivendo, tá naquela praça, né, que chama Praça dos Três Poderes. Então, foi um pouco disso, assim, foi um enraizar-se, né, que foi acontecendo, eu acho. Uhum. E tanto você quanto o Ju trouxeram também essa seleção depois, né, como escolher, né, vocês tiveram algum critério, Ana enviou algum critério para escolha, assim, né, qual take, qual experimento, por que eu escolho esse e não escolho aquele, né? Porque, assim, sempre que a gente faz uma escolha, a gente deixa de fazer outras, né? A gente trabalha também com essa questão do desapego e das qualidades que improvisar vai trazendo para a gente, né? Que em alguns critérios e algumas escolhas estarão, outras não estarão mais, né? Então, como é que foi isso para vocês? Como é que foi
fazer essa escolha, né? Escolher o que eu estou mandando para esse vídeo final, para essa dança que se construirá, né, na edição, juntando todos. Quando eu fui escolher, né, peguei todos os meus vídeos, eu penso que eu fui muito pela intuição, pela minha intuição, e tentando perceber qual vídeo eu achava que eu estava mais conectada com aquilo que eu estava fazendo. Eu lembro que nas primeiras experimentações, eu movimentava muito os meus braços, e ao mesmo tempo eu me questionava, por que eu estou movimentando muito os meus braços, né? Será que é realmente essa árvore que eu quero oferecer, de ficar movimentando muito os meus braços, né? E aí, no decorrer do dia, que eu fui fazendo outros vídeos, eu fui tentando me conectar de outra forma e tentando buscar outros tipos de árvore que eu poderia ser. É tanto que no vídeo que eu mandei, eu nem faço movimentação com os braços, diferente dos primeiros. Mas foi um vídeo que eu mais gostei, assim, que eu me senti mais conectada de alguma forma. Por mais que eu não tivesse com movimentos expansivos, né? Eu fiz movimentos mínimos no vídeo que eu mandei, mas foi o vídeo que eu me senti de alguma forma mais conectada. Eu acho que eu fui bem por essa escolha mesmo, né? Pelo vídeo que eu me senti mais conectada com o que eu estava fazendo. Eu tive muita dificuldade de escolher o que eu ia mandar. Eu acho, inclusive, que eu mandei 2 vídeos e não só um, e joguei a bola para o pessoal decidir, assim, qual que ia ficar. Assim, eu consegui fazer a escolha, né, do espaço, que ia ser os vídeos da Praça dos Três Poderes e não do Museu da República. E eu acho que eu mandei um que eu começava deitada e outro que eu começava em pé, e eu acho que o que ficou foi o que eu já estou em pé dançando, mas as movimentações desses da Praça dos Três Poderes foram muito parecidas, né? Essa coisa da torção, de uma coisa dessa árvore do cerrado. E aí, uma escolha também que me influenciou, né? Eu peço ajuda para os amiguinhos mesmo, né? Mandei, e aí, qual foi a impressão? E teve, acho que o que ficou tem uma rotação da câmera, né? Tem uma movimentação da câmera, que essa minha amiga que arrasa muito, Esther, fez, que a gente testou isso juntas, né? A gente pensou, vamos ver como é que é essa movimentação de câmera, como é que ficaria. E eu acho que foi um dos que foi, mas assim, acho que como a Ju fala, é uma escolha bem, bem intuitiva para mim também, e que representasse, né, o que eu senti nessa experiência de dançar como árvore. E aí eu acredito que o que eu mandei, que tem uma parte, né, dessa que está no vídeo final, é o que realmente transmite, pelo menos para mim, qual foram essas sensações que eu tive nessa experiência de dançar como árvore. Que mais? Acho que é isso. Acho que tivemos uma questão técnica com Dani, mas aí a gente vai continuando aqui, né, Ju? Vamos pedir ajuda. Pronto, a Dani voltou. Cheguei, desculpe, teve uma queda aqui. Eu queria só que você repetisse esse finalzinho, porque teve uma queda e eu perdi a sua finalização, por gentileza. Ela voltou. Vi também caiu ao mesmo tempo? O teu áudio, Dani, ele está cortando um pouquinho para mim, eu não consigo te ouvir bem, então vou, né, não sei, estou finalizando aqui a minha fala, foi isso, né, que a escolha, ela também foi um pouco intuitiva, e nessa sensação do vídeo que representasse melhor essa experiência que eu vivi, de todas essas sensações que eu trouxe, né, de cerrado, de árvores que resistem, de torções, acho que foi isso. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem agora? Voltou? Voltou? Vi, não sei se está me ouvindo muito bem. Sim, estou ouvindo. Ok. Eu queria comentar um pouco sobre também comentários que trouxeram dentro do YouTube, dessa relação, dessas qualidades, né? De que árvore eu estou falando, né? Que árvore eu estou dançando, que experiências de diferentes árvores, né? Que tanto uma quanto a outra trouxeram. Vi mais trazendo essa característica mesmo do cerrado, do seco, né? Aí eu fiquei pensando muito sobre o osso, sobre o sertão e os ossos, né? Sobre
as árvores do Cerrado são tão resistentes como a maioria do povo brasileiro. Isso que eles estão trazendo ali num dos comentários da Cristina Vieira dentro do chat do YouTube, né? Então, assim, é muito interessante também essa relação, né? Porque o quanto que a gente também vai estabelecendo, assim, restrições, né? Para a gente estar trabalhando e estar conseguindo criar, né? A partir de uma proposta que já em si já tem seu recorte, né? Dançar como árvore, mas como é interessante poder ver a experiência de cada um de vocês nessas escolhas, né? E nessa troca que se configura depois numa obra única, né? Então, assim, queria agradecer. Eu vou estar chamando o segundo bloco, mas depois a gente, tendo tempo, volta todo mundo para a gente poder conversar, tá? E aí eu vou estar chamando. Agradeço imensamente, parabéns mais uma vez a vocês duas e a todos os outros participantes que vocês estão representando aqui hoje, tá? Muito obrigada. Eu chamo vocês no final mais uma vez. Eu não me apresentei no começo, né? Eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma blusa de um ombro só, então um braço está coberto e o outro descoberto. Eu uso óculos, eu tenho atrás de mim muitos objetos, dentre eles um espelho que reflete e duplica alguns desses objetos. Então, a gente vai estar entrando agora no nosso segundo bloco de conversa sobre dançar como árvore. E eu vou estar convidando agora, tendo o prazer de convidar agora mais dois integrantes que fizeram parte, dois improvisadores que fizeram parte do Dançar como Árvore. Carlos Filho, eu estou chamando agora, que é graduando em dança em licenciatura pela Universidade Federal do Ceará, está cursando o 4º semestre. Carlos atualmente é bolsista do projeto Improvisa, que atua como projeto de extensão dos cursos de dança de licenciatura e bacharelado, e participa ativamente do grupo de pesquisas da dramaturgia do Corpo Espaço. Quero chamar também a querida Mariana Pimentel, artista da dança, curadora, gestora e produtora cultural, mestre em cultura contemporânea e novas tecnologias pela Universidade Nova de Lisboa. Também nesse bloco, né, porque assim, é muito interessante esse entrelaçar das experiências e também dessa vivência solitária, né, que a própria condição já nos traz, e também como mote de criação, né, como é que tantas pessoas são convidadas, tantas pessoas podem estar nesse momento, nessa pesquisa, como é que cada um foi desenvolvendo esse seu trabalho, como é que foi o envolvimento, e também é muito interessante esse modo de fazer de cada um, né? E depois como é que tudo isso vai se entrelaçando, que é um pouco do que a gente foi tratando nesse primeiro bloco. Então, de novo, como essa experiência do próprio improvisar, né? Escutar a experiência de vocês, eu acho que é muito interessante para surgirem essas ignições da própria conversa. Então, queria convidar Carlos a contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência e está trazendo para a gente aí outros indicadores para a conversa. Bem-vindo. Oi, boa tarde, né? Eu sou um homem branco de cabelos negros, olhos negros, estou com a blusa branca com alguns detalhes coloridos e atrás de mim uma parede branca com alguns quadros. Acho que falar sobre essa experiência, né, de dançar como árvore, para mim foi muito interessante desde o início, né, pegar o texto, né, que foi feito, o que ele trazia, né, para a gente, as reflexões que ele fazia, e acho que o lugar que eu escolhi, né, eu escolhi a rua onde eu moro mesmo, uma calçada que estava sendo construída, né, atualmente pela prefeitura, e foram tiradas algumas árvores dali, né, e eu escolhi aquele local, mesmo ainda com muitas árvores, aquele local era um local que estava sendo construído algo. E a minha experiência foi muito interessante porque no dia que eu fui fazer, né, no local, tem alguns moradores que moram e um rapaz chegou no carro e ficou parado, olhando, tipo assim, o que é que você está fazendo aí nessa construção nova, né? Porque uma construção da prefeitura demorou tanto tempo para ser feita e uma pessoa ali dançando pode fazer alguma coisa naquele local.
e ele passou muito tempo parado olhando, e eu tive que regravar, porque dava para ver o carro. E depois que eu terminei, né, eu fiquei observando o local, ele foi até o local ver o que eu tinha feito e o que estava escrito, né? E aquela questão da gente deixar escrito naquele local, né, o nome, é muito poder, né, dá muito poder àquele local. E foi muito interessante que após isso foi plantada uma árvore naquele local. Então, é muito interessante a gente ver como reverberou, né, no local ainda isso. E eu escolhi fazer de pés descalços, né, para sentir aquele local que estava reverberando no meu corpo. E eu senti uma coisa que eu trago do que a Ju falou, né? Eu me movimentei muito as pernas, porque eu acho que essa ideia do raizar mesmo, né, de você aproximar realmente essa árvore que ele vai, né, porque aqui onde eu moro, a gente pode perceber que as árvores já eram do local antes de ser construído. Então, muitas raízes, elas vão quebrando essas calçadas que são feitas, né, então ela foi quebrando isso, né, então eu pensei muito nisso, né? E era muito potente ver as pessoas passando, olhando para você e pensando o que está querendo ser feito ali, né? O que é isso, né? Porque a gente dançar na rua, em meio a uma pandemia, né? Muita gente passando e eles ficavam olhando, porque não entendiam, né? Acho que isso trouxe muita curiosidade para as pessoas. Acho que foi isso que mais estava no local onde estava e me envolveu mesmo nesse local. Acho que esse é um ponto super importante para a gente conversar depois que a gente escutar um pouco Mari, mas para falar assim sobre esse pré, esse durante, esse pós que você traz, né? Que a gente falou muito desse pré, como é que todo mundo estava chegando nesse lugar, mas como é que estava essa participação dos outros enquanto acontecia, nesse pré, nesse durante, e também essa consequência, né? Que foi de plantar uma árvore nesse lugar, né? Então, assim, missão cumprida, né? Assim, em termos de... Isso que é uma performance efetiva, né? Um artivismo firme, né? Então, eu queria convidar a Mariana Pimentel, para estar trazendo para a gente também o seu relato, a sua experiência desse fazer. Olá, Dani, obrigada a todos, uma delícia estar aqui nessa tarde com vocês, nessa proposta que mobiliza tanto a gente, né, em tantos lugares. Bom, eu sou uma mulher de 37 anos, sou morena, tenho cabelos castanhos, que eles estão assim meio pro lado esquerdo, penteados pro lado esquerdo, tenho uma franja curtinha, meus olhos são castanhos também, estou com batom rosa, uma blusa que é um macacão azul, com vários besourinhos rosa, e um colar com uma pedra azul, que é uma pedra de proteção e de saúde, para emanar aqui energias para a gente. O Dançar como Árvore foi uma proposta assim, né? Ana trouxe e ela propôs para o Bando, que é um grupo que eu tenho felicidade de fazer parte também, que surgiu durante a pandemia, né? A partir dos encontros do Temporal, acho muito legal dizer, a gente conversava tanto no chat da programação do Temporal que a gente formou um grupo, né? Então, é um lugar de muita cura também, muita discussão e de vida, né? Nesse momento. Então, para mim, essa proposta ressoou imediatamente, porque, né, desde o meu mestrado que eu venho trabalhando sobre como que a gente expande a noção de tecnologia, né? Eu estou numa viagem também ancestral agora, familiar, com muitos atravessamentos também da onde eu venho, né? Quando eu falo que eu sou morena, nas aulas de descrições, eu falo isso com incômodo, porque eu me sinto um corpo entre dois lugares, né? O lugar urbano de onde eu vim, mas um lugar ancestral de povos originários que eu ainda não me sinto parte, porque eu não tenho lugar de fala para isso. Mas estou nesse trânsito. Então, o Dançar como Árvore me trouxe muito forte. Então, assim como o Carlos, meu movimento foi muito de pernas, de raiz, de encostar o meu útero no chão, né? Mais do que focado na copa, né, das árvores. E aí, então veio isso, né? Como que a gente expande o que é a tecnologia e a gente vai para esses saberes outros, né? Que também são tecnologia pura, né? De existência.
E aí me inspirei muito no Stefano Mancuso, que eu estou lendo, que é o que ele escreveu, né, A Revolução das Plantas, que tem vários apontamentos, né, de neurobiologia, da capacidade que as plantas têm de ter memória, de repetir hábitos, de aprenderem como nós também aprendemos, né? E como que a gente sai desse lugar muito autocentrado, né, dos seres humanos, e a gente tá, eu sinto que na dança tá rolando uma moda linda, super ecocentrada, né, todo mundo lendo a vida das plantas e acessando esse conhecimento que é realmente bem revolucionário, e como que a gente demora, né, eu falo muito por mim, demorei muito para chegar nesse lugar, né, então, por mais óbvio que pareça, né, nem sempre é muito óbvio. Então, eu fui muito por aí, né, como que eu ativo essa relação de memória e de estratégias, né, de sobrevivência que as plantas têm ao não se mover, né, elas não se movem, elas são fixas. Então, é uma série de saberes muito preciosos, né, que elas precisam ativar para permanecer ali, né, e eu tenho trabalhado muito também a coisa da permanência, o que eu aciono para permanecer, para conseguir continuar o que eu estou fazendo nesse momento, né, então veio muito por aí o meu afeto, né, e aí eu acho que também encontra um outro lugar que é interessante também de observar na própria produção do trabalho, né, que também me interessa bastante, que é como que a gente pensa, como que a gestão de um grupo, né, como que a autogestão, o bando ele é super anárquico, é autogerido, e como que esse modo de gestão do grupo emerge, faz emergir as estéticas do trabalho, né, como que o modo com os grupos e artistas se organizam interfere nas estéticas do resultado, né? E eu acho isso muito, me emociona bastante, porque, né, cada um com as suas questões, com as suas limitações, com suas dificuldades em produzir vídeos, né, seja por meios tecnológicos, conta de celular, de computador, ou para editar, né? Então, eu acho sempre muito importante observar, quando eu vou assistir qualquer coisa, né, pensar me interessa saber como que aquele artista se gere, né, se autogere, como que aquele grupo existe e como que isso reverbera no que ele está apresentando ali, né? E aí eu acho que tem a nossa cara também, né? Essa coxa de retalhos que nós somos, né? Como grupo, assim. E também a dimensão formativa disso tudo, né? A pessoa que fez a edição, né? Também está na universidade. Como que esse trabalho, como que temporal faz essa ponte entre profissionais e estudantes, e no final das contas somos todos iguais, não tem essa distinção, né? As experiências são diferentes, são múltiplas, mas está ali artistas e profissionais, todo mundo junto, e estudante, e essas temporalidades se misturando, assim. Então, eu acho que é isso, assim, para começar, porque eu falo demais, gente, mas eu acho que para já é isso, é agradecer demais por essa possibilidade. E eu acho que é isso, né? A gente pôde, eu quero até evocando a dança da Ivana Mota também, a dança sankofa de Ivana, né? E a oportunidade que a gente teve de plantar o nosso axé, onde a gente estava, né? Eu estava num lugar lindo, em Lumiar, que é na região serrana do Rio. Eu até fiquei, gente, que eu fazer isso aqui, num lugar maravilhoso, né? Mas para mim foi muito representativo também, porque eu estou nesse movimento e já está acontecendo o movimento de saída da cidade, né? Muita gente já está indo morar mais perto das árvores, né? Eu estou nesse momento de solitude também, né? Que veio da pergunta da Dani, do Daniel também, que é como é ser esse ser da solitude, que é diferente da solidão, né? Mas como que a gente precisa acionar o nosso individual para que o nosso coletivo seja, digamos, mais qualitativo, ou para ter energia para esse coletivo, né? Que também não é fácil. Então, acho que é por aí que eu fui movendo. Obrigada. Obrigada a você pelo relato assim tão minucioso, né? E é muito interessante realmente esse encontro de dois grupos, esse encontro dentro de cada um desses grupos, que também tem seus modos de ação, né? Como é que a gente vai olhando para esse trabalho que se constitui nessa solitude, né? Que depois se encontra, que também entrega esse material para alguém né, editar, né? E configurar, e como é que isso também se transforma e se torna
um outro material, né? O que é muito legal trazer aqui também, que é uma pergunta do Kiran, né, que fez parte, né? Então, acho que é uma pergunta que ele faz para ele mesmo e ele faz para todos vocês, e eu quero trazer para esse bloco de agora, que é o que dançar como uma árvore, nos tempos que estamos vivendo, política e ecologicamente, trouxe de reflexões para vocês. Então, assim, acho que é uma pergunta, né? Mari já trouxe um pouco sobre isso, porque tem a ver, né, com o que ela vem pesquisando, com o que ela vem focando. Você também trouxe um pouco disso, Carlos, nessa questão já da reverberação, né? Mas, assim, quais são, assim, essas reflexões imediatas, né? Eu digo assim, do ato do fazer, né? Naquele momento que a gente, né? Naquele momento que a gente se move, porque quando a gente se move, essas outras coisas se movem dentro de nós, né? Pelo próprio propósito desse fazer, né? Então, assim, nesse momento, nesse ato, né? Nesse tempo presente, enquanto estava, né? Que as meninas trouxeram isso também muito, enquanto elas estavam fazendo ali, quais são essas reflexões políticas e ecológicas desse momento? Assim, ampliando e... Eu acho que quando a gente produziu, né, o vídeo, na época que a gente estava produzindo, né, era justamente aquela época do ano que estava no auge, né, das queimadas, né, na Amazônia, tantas essas coisas que estavam acontecendo. E acho que reverberou muito, né, a gente pensar em como ser árvores, né, e como ser resistência, né. Acho que a Mari trouxe isso, né, dessa questão mesmo de ser resistência. Acho que a gente vive um momento de, não só como corpos e árvores, né, estamos resistindo de diversas formas. E acho que o Kiran perguntar sobre isso, né, sobre essas reflexões, a gente traz muitas reflexões, nós como alunos, né, da universidade, tem tantas questões que a gente está trazendo, né, não só das árvores, mas tantas questões que vêm nos atravessando e mesmo resistir a estar aqui, né, em telas, né, durante mais de um ano, estamos aqui durante tela tendo aula, e a gente sair de casa, né, para fazer um vídeo na rua, ainda com essa questão da pandemia muito forte, acho que traz muita resistência, né? O nosso corpo, ele, como árvores, né? O nosso corpo não morreu. A gente está vivo, a gente dança, o nosso corpo ainda tem movimento. Acho que, além da proposta de ser árvore, a gente trouxe realmente essa força de vida mesmo que a árvore tem, né? Que ela resiste lá a muitas coisas, né? Ela resiste a ventos, a chuva, e a gente está aqui resistindo. Acho que politicamente a nossa resistência como árvores foi o que mais me moveu, né? A gente pensar nessa resistência. Eu posso complementar bem rapidinho, né? Que a gente vai depois também juntar todo mundo, né? Mas eu acho que, para além de tudo que eu já trouxe, né? Que eu acho que a gente saber de onde a gente vem é muito político, né? E afirmar essas histórias, essas historiografias do nosso corpo, né? É muito necessário agora. Eu queria falar um pouco também do como que o trabalho de vídeo tem me ajudado a encontrar o cerne das coisas que eu faço, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. O que eu faço? Minha dança tem o cerne, tem um núcleo, tem uma coisa nuclear ali, que eu não abro mão e que é muito importante. Como é que eu digo tudo isso em 1 minuto? Que foi a tarefa, né? O que a gente teve, olha, em 1 minuto de vídeo, você, né? Como é que é a sua árvore? E aí eu fiquei, tanto que eu fiz tudo assim, um plano sequência, 1 minuto, eu me autofilmei, encostei ali o celular na janela e vambora, porque eu sou muito do tempo dilatado, esperar a imagem emergir, fica, né? O que é maravilhoso, mas o trabalho com vídeo agora, que eu estou tendo a oportunidade de experimentar, está me trazendo essa concisão, que eu acho que é muito importante também a gente ter, né? A gente tem que dar contorno, tem que contornar as coisas e compartilhar o que é imprescindível, né? O que eu não posso deixar de falar, né? E nesse ponto, trabalhar com vídeo, né? Com vídeo performance, vídeo dança, tem me ajudado bastante nisso, né? A encontrar, assim, o que eu não posso deixar de falar nesse 1 minuto, né? Qual é a cara desse discurso, né? Que eu tenho nesse tempo que eu tenho. Eu não vejo isso como barreira, pelo contrário, eu vejo como um exercício de aprofundamento do que eu tenho para dar, assim, para o outro.
Seria mais isso, para complementar mesmo. Uhum. Lindo, lindo. Acho que aí tem uma boa questão para a gente levar para todo mundo, né? Então vamos convidar, né, todo mundo para voltar também, tá aqui junto com a gente, Juliane, trazer Vi também. E queria convidar, né, Ana Mundim, que já chegou, a quem concebeu, quem provocou esse encontro, né, e quem, na verdade, foi alimentando todo o tempo esse grupo de pessoas e foi mediando, né, mediando esse encontro desde a ideia inicial até esse consolidar que se faz agora com tantas comemorações, né? Como as primeiras ações de tantos grupos e de tantas lutas, né? Que também já eram árvores, né? Já eram árvores anteriores a essa própria árvore de agora, né? Então, assim, eu queria aproveitar essa questão de Mari, né? E trazer para todos vocês, e aí Ana também, né? Com essa liberdade total de ampliar e trazer mais informações sobre sobre a própria criação. Então, a pergunta que eu queria trazer é assim, o que eu não posso deixar de dizer? Né? O que eu não posso deixar de dizer sobre essa experiência? O que eu não posso deixar de dizer a partir dessa experiência? Nesse momento de agora, dia 14 de março, às 16h07, domingo, último dia do seminário TEP. Cara, para mim, boa tarde de novo, né, gente? Obrigada. Eu preciso confessar que eu estou muito emocionada. A gente passou um ano de 2020 muito complexo, especialmente nessa relação com as atividades remotas. Então, ver que, apesar de tudo, a gente conseguiu produzir um trabalho que é semente, isso me deixa muito alegre. E aí eu acho que, para mim, o que fica de mais forte é a força do coletivo, preservando a autonomia das pessoas. Eu acho que isso, para mim, é o que me move hoje, e eu acho que esse vídeo nasce desse lugar, né? E esse lugar tem várias camadas, que inclui a precariedade em vários momentos, e como a gente lida com a precariedade também, e faz essa precariedade se transformar e semear outros possíveis. Obrigada. Árvores nos dão outra velocidade. Eu acho que a gente falar sobre o que a gente não pode deixar de falar, eu acho que a Ana trouxe algo do coletivo, né? Acho que e eu trago a resistência. Acho que nós como árvores, né? Nós como pessoas estamos aqui resistindo, independente do que a gente está passando, né? A gente continua, nós somos juntos artistas, né? Então a gente está resistindo como artista. Acho que no mundo que a gente está vivendo, né? No lugar onde a gente está vivendo, ser artista já é uma resistência. Então acho que a gente está resistindo a muitas coisas e que a gente não cansa de resistir. Acho que é isso. Eu fiz aquela intervençãozinha, né? Porque eu estava lendo e a gente estava saindo daquele silêncio e Daniel Terce escreveu: árvores nos dão outra velocidade, outro curso do tempo, a intensidade da seiva. Foi, assim, propício para aquele silêncio para chegar a essa frase. Então, Dani, eu acho que esses dias, se você me permite, mas eu compartilhei uma coisa que eu sinto que é a dificuldade da gente encontrar pares para compartilhar a intimidade do silêncio. Então, para mim, isso é muito bonito. É muito fácil a gente compartilhar lugares de fala, mas é difícil a gente compartilhar lugares de silêncio e escuta, né? Então, agradecer. E eu também queria agradecer muito a tua condução, tão fluida, tão leve, tão saborosa, e vida longa para esses encontros, né, gente? sim, total, total. Eu ainda queria, né, pedir ainda a Vi, a Ju e a Mari
para ainda complementarem essa pergunta nossa, né? Essa pergunta que nasce da Mari, que repercute aqui, nessa breve reflexão do presente e do silêncio. Eu acho que para mim fica muito forte a palavra resistência que o Carlos já trouxe, né? E a palavra sentir também, né? Em todo esse processo, eu acho que a gente vem passando por momentos, por tempos bem difíceis, né? Bem complicados. E eu acho que o resistir é o foco, assim, é a palavra, né? Como a gente resistir, né, a tantas notícias ruins, a tudo que a gente vem vivendo, a tudo que a gente vem sentindo, mas mesmo assim resistir, né? Eu acho que o Carlos acertou muito, né, quando trouxe essa palavra. Eu acho que é isso, resistir, né, a tudo que a gente vem vivendo mesmo. Eu acho que para mim que são essas duas palavras. Obrigada. Bom, eu vou bem rapidinho, então. Eu acho que, pegando esse gancho do silêncio, né, eu acho que é muito importante a gente se dar esse espaço de silêncio para a gente poder se autocuidar e cuidar das outras pessoas, né? Eu acho que o que eu não posso deixar de falar hoje está também nesse lugar do cuidado, da relação entre o autocuidado e o cuidado mútuo, né? Porque a gente está tendo que repensar vários códigos e modos de comunicação, né? Que a gente já tinha antes, mas que agora se potencializaram como o único lugar possível, né? E aí eu também tenho ativado outras energias comunicativas, telepáticas, energéticas, multidimensionais, para a gente poder descansar, né? Descansar. Então eu tenho, enfim, eu acho que o que eu deixo é esse chamado, né? Como que a gente pode cuidar do que a gente transmite, para que a gente possa cuidar da nossa interação, da nossa comunicação com saúde, né? Porque é muita informação por minuto. Então, eu cada vez mais estou pensando muito no que eu posto, no que eu emito, no que eu digo, como eu digo, se é como áudio, se é ligando, se é mandando e-mail. Isso está muito forte, assim, para mim. Então, acho que é um pouco isso. Como que a gente cuida do nosso individual para partilhar com o coletivo também outros modos de cuidar, assim. E aí, só o Daniel falou, né, da preparação que a gente fez antes, também achei muito bonita essa pergunta. E eu acho que é isso, se dá tempo, né? Se dá tempo para contemplar, para ficar em silêncio, para ver como é que as coisas batem no nosso corpo, como que a gente devolve. Eu pude fazer isso nesse processo, felizmente, mas também, gente, é um ato de resistência criar esse tempo para nós de silêncio. Não é fácil, não. Ainda mais uma capricorniana pilhada, mas é muito importante, gente. Obrigada. Obrigada. Vi? Você está sem áudio, Vi, ainda. Vi, você está sem áudio ainda, querida. É sua internet, eu acho. Não? Quer tentar mais uma vez? É porque eu acho que está aberto, mas não está saindo o som. Então, deve ser internet. E vamos às questões de transmissão. Se você quiser escrever, Vi, escreve e eu leio. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns comentários aqui, tá bem? Então, eu queria também comentar uma coisa, né, dentro de tudo que vocês trouxeram agora sobre essa última questão, né, sobre o que dizer. E no livro que fala sobre a comunicação entre as árvores, né, e eu fiquei muito pensando sobre isso ao assistir, e eu vi várias vezes o trabalho, nessa relação, né, das pernas e dos pés, e nessa relação do tronco, dos braços e do céu, né, que um grupo foi falando mais dentro
desse espaço corporal, e o outro grupo mais, e também isso foi um acontecimento de agora, assim, né, de vocês falarem um pouco das estratégias de vocês. E é muito bonito, porque as comunicações entre as raízes, né, e também entre as copas, nessa relação das árvores, tem muitas estratégias, né, que são para visar distribuição de alimentos se uma árvore está doente, né, a sobrevivência, né, o aviso sobre o perigo, né, como é que essas informações vão subterrâneas, né, e qual é o grau, qual a amplitude que isso chega, essa relação de auxílio, né, e que as copas também vão ter, e que os cheiros também vão fazer, né, até onde esses cheiros também vão indicar perigos, até onde as produções de cheiros das árvores vão inibir chegadas de destruição, né. E eu acho lindo também o quanto que elas se organizam no céu para deixar espaço para a luz chegar para todo mundo, né? Então, assim, é incrível também esse modo, né? Assim, e eu acho que no trabalho a gente vê, é muito lindo ver como é que esses corpos se organizam com todo esse entorno do espaço escolhido, né? Então, eu queria chamar atenção para isso, que me fez ir para esse lugar lúdico, assim, assistindo esse trabalho também, né, do livro. Tente, Vi, falar. Vocês estão me ouvindo agora? Não, né? Ah, consegui! Estou na roça, gente, então, nesse movimento de sair da cidade, Mari, estamos aqui na roça. Não, só o que eu fico com vontade o que eu não posso deixar de dizer, a palavra que me atravessa muito é conexão, né? Essa coisa de que toda árvore é aberta, e como se manter aberto nesses tempos que a gente está vivendo, foi um aprendizado muito forte para mim nessa experiência, e nessa abertura para as nossas raízes e para os nossos céus. Então, como que a gente pode se conectar, enquanto árvores que somos também uns com os outros, nessa qualidade de conexão de árvore, e não nessa qualidade de conexão de humano, que muitas vezes é atravessada aí por outras questões. Eu realmente fiquei pensando muito como que as árvores se comunicam, como que elas se conectam. Já estudei um pouco sobre isso, e trazer isso para o corpo me fez olhar para possibilidades mil de conexões que eu posso ter comigo, com o céu, com a terra, com os outros, com as árvores. É isso. Eu queria, né, vamos chegando ao fim, mas eu queria, mais uma vez, ler o nome de todos os participantes do Dançar como Árvore, de todos os improvisadores: Ana Carolina Mundim, Marina Porto, Ivana Mota, Kiran Gork, Bárbara Santos, Vilaraia, Líria Moraes, Alícia Manso, Mariana Pimentel, Suelen Rocha, Saul Rodrigues, Marcelina Acácio, Daiane Vieira, Juliane Queiroz, Francisco Carlos Filho, Fabrício dos Santos Almeida, J. Júnior. Queria parabenizar, agradecer imensamente a presença de vocês, né? E parabenizar a todos que participaram dessa performance, que estão aí, né, junto com a gente no YouTube. E assim, esse é o nosso último encontro do Seminário TEP, né? Então, a gente está chegando nesse último Seminário TEP na Bienal Internacional do Ceará, de par em par. Então, eu vou fazer aqui agora um agradecimento um pouco extenso, mas super necessário, cheio de amor, para trazer essa voz, né, do Seminário TEP para dentro da Bienal. Então, a gente agradece a todos que participaram com seus trabalhos, suas performances, as discussões dentro do grupo de artistas, pesquisadores, performers, técnicos, mediadores, que pertencem ao grupo TEP, ao projeto TEP, e ao público que nos acompanhou nesses 10 dias de programação continuada do seminário dentro da Bienal, assistindo e interagindo nas discussões no YouTube da Bienal, como hoje. Ao Davi Leão e ao Lucas Campos, nossos, assim, anjos, que estiveram incansavelmente trabalhando nos bastidores dos ensaios, das checagens e na realização ao vivo do Seminário TEP, também como acontece agora, que estão aqui nos auxiliando. Agradecer imensamente Davi Linhares, que nos abriu esse espaço dentro da Bienal para que o nosso Seminário TEP acontecesse, nos deu essa oportunidade de ação nesse momento tão
particular e tão emocionante mesmo, né? E junto a esse agradecimento ao Davi, a gente quer fazer também um agradecimento imenso a toda a equipe da Bienal nos setores de produção, de comunicação e de divulgação. Finalmente, eu quero agradecer em nome de todos os meus colegas, parceiros e pesquisadores dentro do Grupo TEP, quero agradecer aos nossos 2 coordenadores, a Daniel Tércio e Leonel Brum, sempre disponíveis, super colaboradores com todas as nossas ideias, invenções e ousadias que a gente foi propondo ao longo desses encontros e na chegada aqui do seminário em si. Seminário TEP é uma realização da Universidade de Lisboa, né, na voz de Daniel Tércio, com a Universidade Federal do Ceará, através de Leonel Brum. Também a gente gostaria de avisar que em breve uma parte do Festival de Par em Par, que não foi possível agora devido às condições de isolamento e de lockdown, né, que vamos estar apresentando, tendo todas as apresentações dos espetáculos ao vivo em breve via internet, complementando essa programação da Bienal de Par em Par. Quero agradecer também a alegria de estar aqui, de estar compartilhando desse dia com vocês, de estar fazendo parte desse grupo de trabalho do Seminário TEP, de estar nessa inter-relação, né, fazendo parte também do bando, fazendo parte também das amizades, né, que se consolidam nesse encontro, fazendo parte também da Universidade Federal da Bahia, com o Corpo Lumen junto, e de estar podendo estar aqui nesse momento de agora, brindando esse encontro com vocês. Parabéns a todos, todas e todos, e nos vemos em breve nas próximas bienais. Salve, salve. Muito obrigada.